Evangelho de João, eu não sei assim quantos são familiares em relação a alguns detalhes que eu acho muito ricos. Assim, nós temos 4 evangelhos, né? Os 3 primeiros, Marcos, Mateus e Lucas, são muito parecidos, aparentemente muito parecidos, né? Marcos é o evangelho, na verdade, que foi escrito por João Marcos. João Marcos, a gente pode dizer, a história conta que acompanhou Pedro durante muito tempo e foi praticamente a pessoa que foi registrando as memórias de Pedro e fez lá o evangelho de João Marcos, que também viajou com Paulo, era primo de Barnabé. A partir do evangelho de Marcos, Levi, que é Mateus, que tinha habilidade na escrita, que tinha já uma certa habilidade em função de ser um publicano, né? Alguém que sabia escrever, ler, fazer contas, aproveitou e deu um outro alinhamento para o Evangelho de Marcos, falando muito, em especial, para os judeus. E Lucas, que era um grego, fez a mesma coisa voltando para o universo dos gregos. Mas a gente costuma dizer que Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos sinóticos, porque é como se eles partissem de um mesmo olhar. Daí o sinótico. João não. E aí tem uma peculiaridade que eu queria chamar a atenção de vocês, que às vezes a gente não percebe. Muito provavelmente, muito certamente, o Evangelho de João é o último escrito do Novo Testamento. Olha que coisa interessante. Isso significa o seguinte: o apóstolo João já tinha escrito as cartas que chegaram a nós aqui, em especial para a região da Ásia Menor, em especial para Éfeso. Já tinha escrito o Apocalipse, a carta de Apocalipse, e agora está terminando os seus dias, lá por volta dos 100 anos, escrevendo o Evangelho de João. Por que eu estou comentando isso? Vocês já vão saber, vocês já vão perceber, mas eu queria que vocês tivessem isso em mente. O Evangelho de João é, muito certamente, o último escrito do Novo Testamento de um homem extremamente maduro. O apóstolo João já tinha visto os outros apóstolos, de uma forma geral, serem mortos, assassinados, ou simplesmente morreram em função da idade. Ele está lá velhinho, amoroso, maduro, vivendo toda uma série de realidades voltadas às igrejas. Já tinha vivido a experiência na ilha de Patmos, já tinha vivido as visões do Apocalipse, e agora escreve o Evangelho. Deixa esse Evangelho que está aí, um Evangelho maduro, diferente, que exige uma certa atenção e um certo cuidado. Por que eu estou comentando isso com vocês? Já vou explicar. Mas antes eu queria abrir um parêntese. Entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento tem um intervalo de alguns séculos. Nesse intervalo, muita coisa aconteceu, apesar de não ser registrado nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. No intervalo entre os 2 testamentos, a Palestina, a região dos judeus ali em especial, viveu uma expectativa muito diferente. Então, por exemplo, vocês devem se lembrar, quando o rei Herodes recebe a visita de alguns magos do Oriente. A gente usa a expressão magos, mas na verdade são sábios do Oriente. É porque a gente não tem uma tradução mais interessante para essa palavra, ficou ela mesma. Não sei se vocês se lembram, Daniel era considerado um desses magos. Não no sentido de fazer mágica, mas no sentido de fazer parte de um grupo social que se dedicava ao estudo, se dedicava à sabedoria. No caso de Daniel, a sabedoria lá dos babilônios. Essa mesma escola de sabedoria trouxe 3 pessoas, os chamados 3 reis magos, um dia para Jerusalém, para uma audiência com o rei Herodes. E aí os 3 chegaram: olha, a gente vem estudando, a gente vem olhando para várias coisas, olhando para vários escritos, olhando para o céu, e nós gostaríamos de saber o seguinte: senhor rei Herodes, aonde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Quando o rei Herodes ouve o seguinte: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Está dizendo o quê para Herodes? Olha, você não é mais rei não, nasceu o rei de verdade. O texto diz para a gente o seguinte: o rei Herodes, evidentemente, ficou perplexo, mas não só ele. Jerusalém inteiro ficou perturbada. Por quê? Porque havia uma grande expectativa a respeito do Messias. Isso é interessante.
Quando Jesus nasce ainda bem novo, ele é levado a Jerusalém pelos pais, e aí um velhinho se encontra com Jesus. Lucas nos conta que o Espírito Santo estava sobre ele, e ele tinha recebido a seguinte mensagem do Espírito Santo: Simeão, você não vai morrer sem conhecer o Cristo. E aí, quando esse velhinho vê aquele bebê chegando nos braços dos pais, ele entende pelo Espírito: ele chegou, posso morrer. E aí ele pega o bebê no colo, produz um cântico maravilhoso. Perto dele tinha lá uma profetisa muito conhecida, que acompanha tudo aquilo que está acontecendo, que é Ana. Ana olha, chama todo mundo, e todo mundo conhecia, e fala: olha, está vendo? Chegou. E aí, isso mexe de maneira muito profunda, difícil da gente entender isso, isso mexe de maneira muito profunda com toda a expectativa daquele povo a respeito de quem era. Mas aí era um menino, era um bebê, o tempo vai passando. Quando João Batista, e aí eu entro onde eu gostaria, quando João Batista vai para o deserto e começa a batizar, é Lucas também que nos diz o seguinte: a expectativa era tão grande a respeito do Messias, que todos começaram a pensar: deve ser ele, deve ser João Batista. Dada a expectativa, eles começaram a identificar quem era. Por que eu estou falando a respeito disso? Ontem eu estava ouvindo uma música do mundo, da década de 80. Você está escutando muito do mundo no mundo. Estou mexendo no saco dele, que ele gosta disso. Uma música da década de 80 chamada Personal Jesus. Não sei se vocês conhecem. Muito interessante a música, porque ela fala a respeito do quanto as nossas expectativas produzem um Jesus pessoal. Um Jesus como um personal trainer, como um personal shopper, o que você quiser, a gente tem um Jesus, né? E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o próprio Jesus faz questão de nos provocar nesse sentido. Porque Jesus diz para a gente assim: quem é que o povo está falando que sou eu? Aí depois ele pergunta: e vocês? Quem é que vocês estão falando que eu sou? Essa é uma pergunta que ecoa. Ela não ficou só lá. Essa é uma pergunta importante, essa é uma reflexão importante. Nós vamos passar a vida fazendo essa reflexão. E aí eu vou com vocês lá para João, no capítulo 1, e eu vou ler textos separados, mas eu gostaria muito que você me acompanhasse, por exemplo, com o versículo 5, quando diz isso: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Lá no versículo 15 diz assim: João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Versículo 15: aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Essas coisas elas não aparecem em Mateus, Marcos e Lucas. Ele já existia antes de mim. Eu vou chamar a atenção disso daqui a pouquinho. Mas aí, vamos olhar com calma a partir de agora no 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Vale um parêntese aqui. João Batista, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque tem vários Joões, né? João Marcos, João Apóstolo, João Batista, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui para a gente não confundir. João Batista era de linhagem sacerdotal, por parte de pai e por parte de mãe. Era da linhagem de Arão, por parte de pai e por parte de mãe. Então havia toda uma preocupação dos sacerdotes de Jerusalém, que na verdade eram contratados por Roma, eram os saduceus, a respeito desse cara que aparece, é de verdadeira linhagem sacerdotal, e um movimento vai em direção a ele nas águas do Jordão. Todo mundo começa a prestar atenção. Por isso Jerusalém manda levitas e sacerdotes perguntar para ele quem ele era. Ele confessou. Versículo 20, e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Eu não sou aquele que vocês estão achando que eu sou. Eu não sou aquele que vocês expectam ardentemente. Eu não sou. Perguntaram então: e aí, se não é o Cristo? É Elias? Ele diz: não. É o profeta? Porque Moisés tinha ensinado a aguardar pelo profeta no singular. Ele falou também não. Versículo 22. Finalmente perguntaram: quem é você então? Está fazendo esse tanto de coisa aqui, muita gente vindo. Dê-nos uma resposta por uma razão simples. A gente precisa voltar lá para Jerusalém e dizer: que diz você a respeito de si próprio?
João respondeu. Usando as palavras do profeta Isaías, ele diz assim: eu sou a voz. Eu sou aqui aquele que representa a voz daquele que clama no deserto. Ele não é o que clama, ele é a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Aí surgem novos personagens, versículo 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados, interrogaram. Então, por que você batiza? Se não é o Cristo, se não é Elias, se não é o profeta. Aí ele diz assim: eu batizo com água. Um dia bem apropriado, porque o batismo é para todos nós. Eu batizo com água. Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Porque Jesus já estava entre eles. Embora eles esperassem, embora eles expectassem ardentemente, Jesus já estava entre eles. Mas eles não o conheceram. E aí nós, ingenuamente, olhamos para essas coisas todas e achamos que elas estão distantes de nós. Nós achamos que elas não fazem parte do nosso dia a dia. Nós achamos que tem 2000 anos separando essa realidade. E eu queria exatamente rasgar o tempo nessa história junto com vocês. Versículo 27. Esse que está aqui entre vocês e que vocês não conhecem é aquele que vem depois de mim. Não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, lugar onde João estava batizando. Esse é o ponto que eu queria conversar com vocês. O quanto o Jesus que nós produzimos nos impede de conhecer o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que é, que era e que há de vir. Esse é o ponto que eu queria trabalhar com vocês, e aí eu vou voltar. Nós não vamos, evidentemente, gastar não, a expressão não é essa, nós não vamos poder utilizar o tempo nesse sentido, mas aí o João maduro, o João quase 100 anos, o João que já tinha vivido toda uma realidade, nesse momento aqui já havia mais ou menos 70 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado. João está bem maduro, já tinha vivido várias coisas, já tinha tido várias visões, várias experiências. Esse João diz assim, ó, versículo 1. No princípio, versículo 1. No princípio, ou seja, quando não havia tempo. Entendem? Não é entre o Novo Testamento e o Velho Testamento mais. Não é nos dias do primeiro século. Também não é hoje, 2021. No princípio, na eternidade, aquele que é a palavra ou o verbo, se você preferir assim, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Nesse Jesus, nesse que é o verbo, nesse que está no princípio, esse que é Deus, era a vida. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Nós poderíamos gastar aqui, e deveríamos até gastar tempo pensando a respeito disso. Mas eu vou voltar de onde você partiu sem saber da nossa conversa. Porque me parece muito relevante que João, o apóstolo, quando vai falar de João Batista, usa uma expressão que nenhum outro usou. E nesse momento da vida de João, usar essa expressão é muito significativo. Embora a gente leia e passe batido. Qual a expressão que João usa, João, o apóstolo, usa, a respeito de João Batista e ninguém usa mais? Vou ajudar vocês. Lá no versículo 29. Jesus está lá entre eles. Eles não o reconhecem, não percebem. Aí ele diz assim, no dia seguinte, depois que todas essas coisas aconteceram, depois que levitas e sacerdotes estiveram lá, depois que fariseus estiveram lá, depois de toda essa conversa com João, no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando. E aí ele diz assim, vejam, é o leão da tribo de Judá. É isso que ele diz? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu queria inserir isso nesse momento de maturidade da vida de João. E ele repete, se você der uma olhada, ele vai repetir isso. Este é aquele de quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, por quê? Porque já existia antes de mim. Afinal de contas, ele está no princípio. Eu mesmo não o conhecia,
embora eles fossem primos, eu mesmo não o conhecia. Por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com Espírito Santo. Eu vi e testifico, esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos, quando viu Jesus passando, disse: vejam, de novo, esse aí, ó, é o Cordeiro de Deus. E eu acho isso forte, gente, pelo seguinte: a história do Cordeiro começa de maneira muito emblemática e muito conhecida de todos nós, a partir daquele evento que se traduz na ceia. Então, houve um momento na história de Israel em que um cordeiro foi imolado, o sangue dele foi passado nos umbrais das portas e a carne foi comida em família e o povo saiu do Egito. Todos nós sabemos disso, isso dá origem à Páscoa, isso dá origem à nossa ceia, até hoje, fundamental e muito importante. Mas há também um outro episódio que eu acho muito rico. O momento em que Abraão ouve de Deus o seguinte: Abraão, sabe Isaac, seu filho, aquele que você ama? Seu único filho a quem você ama? Pega Isaac, levanta e oferece Isaac em sacrifício, em holocausto, num lugar que eu vou te mostrar. Abraão se levanta, pega o filho, prepara as coisas para o holocausto e faz um caminho de 3 dias e vai para a região de Moriá. Quando ele chega na região de Moriá, o próprio Deus diz para ele: é lá, pode ir. Ele vai. Nós conhecemos essa história. Nesse lugar, o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, o impede de sacrificar Isaac. Fala: ok, beleza, olha ali o cordeiro. O cordeiro que vai ser sacrificado é aquele cordeiro que está ali, ó, com os chifres presos entre os arbustos. Esse é o cordeiro. E aí, olha só, gente. Olha que coisa impressionante para mexer com a nossa cabeça a respeito da questão do tempo e do espaço. A região de Moriá, nos dias de Abraão, era uma região tomada pelos cananeus. Os cananeus são vários povos, várias misturas, jebuseus, heteus, e aí vai. Vários eus. Entre esses, havia lá então os jebuseus, que muitos anos depois de Abraão, séculos depois de Abraão, resolvem construir uma cidade no topo do Monte Moriá, na região do Monte Moriá. Constroem uma cidade. Os jebuseus dão a essa cidade um nome. E essa cidade está lá, importante, a localização geográfica dela é importante. Quando o povo de Israel entra na terra de Canaã, ele vai tomando conta e aquela cidade fica lá. Os jebuseus mantêm a cidade, porque era uma cidade fortalecida. Ela estava no alto da montanha, cercada por muros. Mas Davi, muito depois de Abraão, olha para aquela cidade e fala: essa cidade é importante. Vou fazer dessa cidade a capital do meu reino. Toma aquela cidade dos jebuseus, que desaparecem na história, e faz daquela cidade a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. Nos dias de Jesus, nos dias do primeiro século, é exatamente esse o lugar aonde o Cordeiro de Deus é imolado. Entenderam? A cena vivida por Abraão é um rasgo no tempo. A cena vivida por Abraão e Isaac é simplesmente algo fora do tempo para dizer para a gente: olha, isso é eterno. E aí o João, que está aqui escrevendo o Evangelho, vive também o Apocalipse, que, como a gente tem conversado aqui, confunde as pessoas, dado a nossa curiosidade, a nossa vontade de saber de coisas que nós não estamos preparados para saber e nem nos foi dado a conhecer. E ingenuamente a gente perde o que interessa. A visão de João, entre elas, é de que ele vê um trono. Nesse trono tem um cordeiro. E a expressão de João é a seguinte: o cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. Esse é Jesus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, segundo João. Esse é Jesus. Nele está a vida. E a vida é a luz dos homens.
É esse Jesus eterno, que era, que é e que há de vir, que perdoou todos os nossos pecados. Mas só que tem mais. Só que tem o seguinte. Esse Jesus, que é a palavra que estava no mundo, João 1, versículo 10. Esse mundo que foi feito por intermédio dele, ele veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Por causa das expectativas, por causa das criações que nós fazemos do próprio Jesus. Porque às vezes nós achamos que só os judeus do primeiro século não reconheceram a Jesus. Nós achamos, ingenuamente, que só eles não estavam percebendo Jesus andar entre eles. Esse Jesus veio para o seu, mas os seus não receberam. Contudo, tudo isso, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de ser. Isso é interessante. Deu-lhes o poder de ser. Não é um poder de um dia ser. É o poder de ser. Ser o quê? Filhos de Deus. Esse é o ponto. Esse é o nosso batismo. O batismo de todos nós aqui. O batismo dos 4, 2 crianças e 2 adultos, e batismo de todos nós. O Jesus que é, que era e que há de vir, é esse que nos deu o poder de ser. Porque nós fomos enganados, e isso mexe com a nossa cabeça até hoje, no sentido de, no dia em que você será. Porque foi essa a mensagem da serpente que entra e nos serpentiza até hoje. No dia em que você será. Não. Jesus é, para que nós também sejamos. O poder que o Espírito Santo derrama nos nossos corações é o poder de dizer o seguinte: eu sou filho. Por quê? Porque Jesus, que é o Cordeiro morto antes da fundação do século, me deu o poder de ser. Então esse batismo é o batismo de todos nós. E eu fiquei imaginando o que tinha a ver, né, todas essas coisas, e fui percebendo o que o Espírito tinha para nos trazer aqui e nos provocar, né, numa reflexão tão profunda, né? Esse aqui, você segura isso aqui. Primeiro eu quero louvar a Deus. Eu participei de um encontro de liderança, um dos encontros de liderança mais relevantes, né, no Brasil. E um dos testemunhos que foi dado nesse encontro são de algumas comunidades que gradualmente estão adotando para compartilhar a palavra um formato conciliar, compartilhado. Inclusive, algumas até colocaram sofá lá para ter mais de uma pessoa repartindo ao mesmo tempo. Então, foi graças a Deus que, né, a gente está aí naquilo que é um mover, uma direção. Porque, às vezes, as pessoas pensam que isso aqui é acidental e não é. É cada dia mais intencional. Para ser um encontro de família, um encontro mesmo, onde nós vamos construindo conhecimento na medida em que a gente vai compartilhando. E até assim, uma palavra que estava muito forte no meu coração, está lá em Hebreus, e que tem tudo a ver com o que a gente está repartindo aqui desde o momento do batismo, é que a gente ainda não tem chegado até o sangue combatendo contra o pecado, né? A gente ainda não entendeu o nosso próprio sacrifício, né, em revelar as virtudes de Cristo. A gente ainda se apropria do sacrifício de Cristo a favor de nós, mas não como inspiração do nosso próprio sacrifício. Às vezes a gente pensa que Jesus se sacrificou para nos poupar dos próprios sacrifícios e não para nos inspirar, para que ele fosse o primeiro Cristo de um corpo todo de Cristo. Então, a igreja é o corpo formado de Cristos, porque nós somos o corpo vivo de Cristo. Então, nós temos parte com ele. Paulo entende isso de forma tão maravilhosa que ele diz assim: trago no meu corpo
as marcas de ser Cristo. E às vezes a gente tem no corpo marca de muita coisa, menos a marca de ser Cristo. Então, Paulo entendia os seus sofrimentos não como uma penúria, como uma punição, mas o seu privilégio de oferta de ser corpo de Cristo. Tanto que ele diz assim, Cristo formado em nós. Quando você evocou aqui a questão do Evangelho de João, por ser... Aliás, os escritos de João, todos eles foram os últimos escritos da igreja. Às vezes as pessoas pensam que porque João veio antes de Paulo como apóstolo, mas na verdade João é depois de Paulo como mestre da igreja. Na verdade, João vai pastorear a igreja que Paulo fundou, de Éfeso. Então, quando João escreve as suas cartas à amada igreja, ele está escrevendo para a igreja que Paulo plantou. Então, João, por isso, amados, que é interessante até a gente... Agora vai fazendo sentido, por que Jesus falou assim para o Pedro? E se eu quiser que ele esteja vivo quando eu vier? Ele está se referindo àquilo que é a percepção última. Então, João é o que percebe a vinda no sentido pleno do Cordeiro, porque ele viu. João viu o que Paulo não viu, o que Pedro não viu, o que ninguém viu. Ele viu o Cordeiro glorificado. Ele foi testemunha do Cordeiro sacrificado, mas ele é a única testemunha visível do Cordeiro glorificado. Porque quando ele vê o Cordeiro sendo sacrificado, muita gente pensou, lascou, é o fim. Mas Deus quer que não é o rei quem governa, é o Cordeiro. Então era preciso testemunhar o sacrifício para poder entender a glória. E às vezes a gente quer entender a glória sem testemunhar o sacrifício. Vou falar devagar. Às vezes a gente quer desfrutar a glória sem testemunhar o propósito do sacrifício. Então, quem se assenta no trono para reinar é o Cordeiro. É o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Então, não há glória sem morte. Não há glória sem sacrifício espontâneo. E é disso que João... Então, João é aquele que vai falar sobre o invisível de Jesus. Então, por isso que a genealogia de João não passa, como os evangelhos sinóticos lá, na genealogia humana, e nem nos feitos humanos. Então, o Mateus falou da genealogia humana, o Lucas falou da genealogia humana, o Marcos, como estava focado nos feitos de Jesus, nas suas obras, nem passa pela genealogia. Ele já vai direto em Jesus adulto, porque ele quer ganhar tempo. Amém? Mas o João vai trazer para nós aquilo que, se não for, deixa Deus ministrar o nosso coração, esse esforço que está sendo trazido aqui em comunhão, a gente junto aqui. É para que você tenha o olhar daquilo que rapidamente, naturalmente, não se apercebe. Então, muitas pessoas estão olhando para Jesus muito rápido. Muita gente está ficando de Jesus com a primeira impressão. Muita gente está ficando com a impressão de Jesus do que operava milagres, do que fazia o paralítico andar. E não está entendendo o sinal. Você tá buscando milagre, mas não está fazendo a leitura do sinal. O que é um paralítico andar? O que é um cego ver? Então tem gente que está querendo enxergar, mas não está querendo ver. Tem gente querendo deixar de ser paralítico, mas não está querendo percorrer o caminho. Tem gente que quer ser curada da paralisia para ficar à toa. E não para alcançar o propósito. Tem gente querendo sair da paralisia para correr uma maratona e não para cumprir o destino. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Tem gente que deixa de ser cego para ver pornografia. Vou falar uma coisa. Tem umas mulheres aí sofrendo, porque isso, cada dia também está se tornando um problema maior de mulher. Era majoritariamente homem.
Você sabia que 70% dos evangélicos são viciados em pornografia? É, triste. Viciado, dependente. E as mulheres ficam com dó desse cara, em vez de elas fazerem uma reunião de oração, juntar duas amigas e falar assim, Deus, abençoa meu marido com a cegueira. Nós faz um chá para ele aqui, umas torradas, mas ele cego é melhor. Faz meu marido ficar cego para ele poder ver. Porque enxergando ele é cego. Cego ele vê. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amados? Porque tem gente que só presta e depois para de funcionar. Eu já falei isso aqui várias vezes. Meu pai é relojoeiro. Ele fala assim, meu filho, um relógio quebrado é melhor do que um relógio que funciona mal. Porque um relógio quebrado marca a hora certa pelo menos 2 vezes por dia. Tem homem aí que não marca a hora certa hora nenhuma. Porque ele está funcionando mal. Ele, quebrado, ele marcava a hora certa pelo menos 2 vezes por dia. Não é? Ele está fora de tempo. Amém, amado? Posso ouvir um amém, irmão? Glória a Deus. Então é isso que o João está trazendo. João está trazendo o nosso invisível. Onde está a nossa... Por isso que ele fala, ó... Então você está entendendo que lá no princípio era o verbo. O que ele está dizendo? Lá no princípio era a vontade, não era o poder. O que originou todas as coisas foi uma palavra e não uma ação. Deus não começou tudo a partir de uma ação. Ele começou tudo a partir de uma palavra, de uma revelação. Então nós não somos a encarnação de um ato. Nós somos a encarnação de uma vontade. O Cristo de Deus é a encarnação de tudo aquilo que Deus representa como palavra e não como poder. E se você olhar rápido para Jesus, você vai querer o poder, mas ele não é a encarnação do poder. Ele é o desprovimento do poder para ser a encarnação da palavra. Ele foi se desprovendo, ele foi se esvaziando de todo o poder para que a gente entendesse que no esvaziamento do poder está a plenitude da vontade. Eu não preciso do poder se eu estou totalmente identificado com a vontade. O que vai me levar a ter sucesso e êxito na vida é eu ser a encarnação daquilo que estava no princípio e não do que veio depois. O poder de Deus estava a serviço da sua vontade. Então esse era o princípio, ele é o verbo, ele é a palavra. E ele falou, então todos que receberem a Cristo dessa forma, se tornam filhos dessa forma. Então, o que é ser um filho de Deus? Não é ser um seguidor de Jesus. É poder conhecer verdadeiramente a Cristo como Cordeiro. O salmista entendeu isso de forma maravilhosa. O Salmo 23, que o povo gosta de repetir, sabe aquele trem assim? Para muita gente, Salmo 23 é um trem para desfazer macumba. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então parece um descarrego. Então tem gente que usa o Salmo 23 como um trem assim, de benzeção. Não, pai, o Senhor é seu pastor, nada te faltará. Não vai faltar nada mesmo, não. Não vai faltar saúde, não vai faltar doença. Não vai faltar riqueza, não vai faltar pobreza. Não vai faltar quem te ajuda, não vai faltar quem te atrapalha. Não vai faltar quem te apoia, não vai faltar quem te trai. Não vai faltar pasto verdejante, mas também não vai faltar vale de sombra da morte. Você vai ser completo. Se o Senhor é seu pastor, você vai ser completo. E na plenitude da sua existência, você vai cumprir o seu propósito. Vai ser um cordeiro que ele prepara você com óleo para servir você de jantar para os seus inimigos. Ele prepara uma mesa no presença dos seus inimigos e você é o jantar. Porque é assim que o cordeiro cumpre o propósito. Quando ele deixa de ser ovelha para virar o quê? Cordeiro, porque o propósito da ovelha não é ficar comendo pasto verde e água tranquila. Olha que ele está gordinho mesmo, que ele está bom. O dono da ovelha chega lá e fala, e aí? Veio de quem agora? Aí as ovelhas obedientes falam tudo, eu. Mas não, do jeito que está acontecendo hoje, o cara fala, nem... Espero que Deus nem me veja hoje. Porque o cara quer continuar o quê?
ovelha. Sendo que uma ovelha, quando amadurece, você fica doidinho para entrar na fila de ser o quê? Cordeiro. Porque é nisso que a vida dele está significada. Foi assim que a vida de Isaac foi significada. Quando Deus falou assim, Abraão, significa a vida do seu filho. E ensina o seu filho a saber que o sentido da vida é o sacrifício espontâneo. Significou a vida do menino. Não foi a faculdade que o Isaac fez. Qual faculdade Isaac fez? Você sabe qual diploma que ele tinha? Qual a pós-graduação? Isaac era especializado em quê? Alguém sabe, não? Sabe em que o Isaac foi especializado? Sacrifício espontâneo. Aquele menino tinha 12 anos de idade, o pai dele pegou ele e falou assim, enfiou uma faca, pegou uma vela acesa, para não ter que ficar gastando tempo. O Abraão se preparou, afiou a faca bem afiadinha, já levou o fogo aceso para não ficar naquele estresse lá de, entendeu? Cabinga que não funciona. Não, ele não queria estresse com outra coisa, ele estava focado. Vou chegar lá para o sacrifício, então a faca está afiadinha, a lenha está seca e a vela já está acesa. Vai só chegar agora, matar, queimar e está tudo certo. Hã? Ia ressuscitar, falou assim, Deus proverá, ele é que fez a promessa. Ele fez a promessa. E o menino, na puberdade, 12 anos de idade, eu fiquei imaginando que eu acho que Deus e o Abraão só estava esperando aquele menino entrar na puberdade. O dia que o Abraão viu a primeira cueca suja do Isaac, falou assim, agora, o menino está pronto. Está pronto. Está pronto para entender o propósito da vida. Ele não é mais criança. É um ato de iniciação. Não é mais uma criança. Tanto é que ele já pôs a lenha nas costas do menino. Falou assim, vai levando a lenha aí. O menino já ia levando a lenha do próprio sacrifício. Quem está entendendo isso aqui? E ele foi. Você pensa, eu penso que Isaac devia ter mais ou menos assim 1,70 m, já 1,60 m e qualquer coisa. O Abraão já estava com 100 carqueiradas. Agora você pensa bem. Se o menino resolve virar a cabeça ao pau, igual muito adolescente hoje. Sabe por que muito adolescente se rebela hoje? Porque ele nunca foi ensinado que o propósito da vida é o sacrifício espontâneo. Ele sempre foi ensinado que o propósito da vida é se safar. É o direito. Então, como ele foi ensinado desde pequeno que ele é filho do homem e que ele tem que lutar pelos direitos dele, então, na hora que você quer chamar ele para algum sacrifício, a primeira coisa que vem no coração dele é rebeldia. Porque é assim que ele foi ensinado. Mas o Isaac não. Pegou e falou, pai, eu estou vendo tudo aqui. Aliás, eu estou vendo que o senhor está muito organizado. O senhor organizou a lenha está arrumada. Estou vendo que o senhor já está levando fogo aceso. A faca está afiada, a navalha. Não está faltando nada, não. Deus proverá, menino. Toca. E aí, Isaac se deixa amarrar. Meu Deus. Amém? E ali, quando já não tinha volta mais, o Abraão levou a faca. Deus falou assim, está aí o cordeiro. É só para você entender, porque é isso que Paulo diz, sacrificando os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe por que a vida não está funcionando? Porque o nosso sacrifício é de suor, é um sacrifício de ansiedade, é um sacrifício de gente carente, é um sacrifício de perturbação, é o sacrifício de quem tem medo, é o sacrifício de quem está buscando garantias, e não o sacrifício de quem está cumprindo um propósito. É o sacrifício de quem está tentando salvar, e não quem está compromissado em oferecer. Então não é o sacrifício de quem oferece, é o sacrifício de quem toma, de quem sacrifica. Por isso, se o texto começou dizendo quem era o Cristo, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Que pecado? Sabe qual é o pecado? O pecado da rebeldia, o pecado de se rebelar contra a nossa natureza. E sabe qual é a nossa natureza? Abençoados para frutificar. E sabe qual foi o nosso pecado? Comer para ser abençoado.
Nós invertemos o propósito da vida. Fomos abençoados para oferecer sem medida e sem medo, tudo que nós temos para oferecer, até o fim. E vem um Satanás, um servo rebelde, por se sentir mal remunerado. Quem é Satanás? Quem é o nosso tentador? Um servo que achou que porque fez a coisa certa, merecia ter mais do que tinha. Nunca se resignou ao propósito, mas se agarrou ao direito. E nos ensinou a ser escravo de nós mesmos, escravo do nosso ventre, da nossa cobiça, da nossa ansiedade, gente perturbada, que sacrifica para ter cada vez mais e nunca está satisfeito, porque os olhos não se cansam, os ouvidos não se cansam, o ventre não se cansa. Não há satisfação. Não existe satisfação. O cara mais rico que já pisou a face da terra diz assim: não se iluda, não há nada que satisfaça os seus olhos, satisfaça o seu ventre e satisfaça a cobiça humana. Só existe uma coisa que pode trazer satisfação ao coração, é você saber que você está cumprindo o seu propósito. E não vivendo em busca das suas carências. Ele diz: não existe coisa mais vã e inútil do que viver buscando as carências. E foi desse jeito. E aí, essa palavra vem para Abraão, vem seguindo. O João fala disso aqui e ele termina. Ele começa falando quem é o Cristo. E sabe como é que ele termina esse livro? Porque esse livro foi escrito, o Evangelho de João foi escrito com um único objetivo: a gente entender a identidade sobrenatural de Cristo, para que a gente possa entender nossa própria identidade. Então não é só para eu olhar para Jesus e dizer ele é o Cristo, é para que olhando para ele e vendo o Cristo, aquilo que muita gente não viu, eu também olhe para a minha vida e veja quem? O Cristo. Amém? Quem eu de fato sou, e não quem eu pareço ser. E você sabe por quê que a gente não reconheceu Jesus como Cristo de Deus? Como o Cláudio falou aqui várias vezes, enfatizou. Por que a gente não reconheceu? Sabe por que a gente não reconheceu? Vou te dizer, porque a gente olhava para ele e não havia nele beleza que nos agradasse. Você sabe o que nós estamos procurando nas pessoas? Aquilo que nos agrada. Sabe quando é que a gente acha que uma pessoa é bênção? Quando ela nos agrada. Sabe quando é que a gente acha, meu marido é uma bênção? Por quê? Porque ele exige de você sacrifício espontâneo? Sua mulher é uma bênção porque ela exige de você constantemente bondade, misericórdia, mansidão, paciência. Ela é uma bênção, porque toda hora você tem que estar lá paciente, bondoso, misericordioso. Não, meu marido é uma bênção, sabe por quê? Porque ele tem uma beleza que te agrada, ele satisfaz sua carência. É aquilo que você acha que Jesus te deu para presentear suas necessidades. Sabe quem é bênção na nossa vida? Aqueles que nos convidam e exigem de nós ser o quê? Cristo. Para que a gente seja Cristo na vida delas. E terminando, diz aqui, ó, Jesus, ele está concluindo o Evangelho, ele volta no assunto. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas aqueles que eu registrei aqui, João está falando da sua intencionalidade desde o princípio do Evangelho. Ele diz, o que está escrito aqui é para que vocês de uma vez por todas creiam que Jesus é o Cristo. Não é para que vocês creiam em Jesus. Não é crer em Jesus que vai salvar você. É crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, vocês possam ter vida nesse nome. Então, onde é que está a vida de todo cristão? No nome de Cristo. Porque nós tomamos esse nome. E agora nós somos o quê? Corpo de Cristo. Nós somos a ovelha que finalmente venceu todos os seus medos para se tornar cordeiro. Glória a Deus, amados. Sabe o que quer dizer Cristo? Alguém sabe o significado do nome Cristo? Aquele que foi ungido para ser sacrifício em favor dos seus irmãos. O Verbo estava lá desde o princípio.
E sabe qual era o nome do Filho de Deus desde o princípio? Eu estou ungindo você. Eu estou designando você para que você seja uma oferta em favor dos seus irmãos. Esse é o batismo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Recebe esse batismo aqui hoje. O batismo de ser cordeiro. Glória a Deus. Eu penso que depois de uma palavra liberada pelo Espírito Santo assim, o mínimo que nós poderíamos fazer agora é ter um tempo de rendição, contrição, rendição. Feche seus olhos. Nós estamos no primeiro dia da semana. Nós somos lembrados nesse primeiro dia que a minha vida e a sua vida foi levantada pelo Senhor para ser oferta espontânea. Então eu queria te convidar para você se render ao Senhor, primeiro confessando, se o Espírito te trouxe à mente agora, nessas palavras, aquilo que está obstaculando a sua vida, aquilo que está obstaculando o seu coração, para ser essa oferta espontânea.